paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Gente, não repare na minha voz que ela tem alguns dias que tá meio ruim mesmo. Tô com a garganta inflamada, mas passaram tantos dias sem eu poder postar que hoje, mesmo com ela meio doendo, eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Espero que melhore mais aqui, né, que eu vou falando. Mas tá bem difícil mesmo, porque garganta inflamada, vocês sabem como que é, né? A voz da gente muda, fica rouca e é difícil de falar bastante. Mas vamos lá, trazer uma palavra aqui do Senhor para que você medite, para que eu possa meditar e nós todos possamos sair edificados desse vídeo, tá bom? Meus amados irmãos, hoje para nossa meditação vamos estar lendo aqui um versículo apenas do capítulo 14 de Lucas, que diz assim, no versículo 24: Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa aqui é uma leitura da parábola do grande banquete, que nós encontramos essa leitura, esse texto sagrado, tanto aqui em Lucas capítulo 14, quanto em Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Se vocês lerem, vocês vão poder notar algumas diferenças na narração e a gente pode chegar a muitas conclusões a partir da interpretação de cada texto. Poderemos encontrar várias informações diferentes, porém é o mesmo sentido, falando de um grande banquete e explicando aqui, né, como pessoas que são convidadas a um banquete poderão não poder se sentar na mesa e comer. Porque, meus amados irmãos, esse texto nos fala a respeito da vinda de Jesus, né? Jesus está perto de voltar e as pessoas elas não estão dando crédito ao chamado do Senhor. E Ele tem convidado a muitos para estar indo à sua casa, para estar servindo Ele, para entregar a sua vida para Ele, mas muitos não têm acreditado que o Senhor está perto de voltar. E essa parábola, ela nos dá um entendimento a respeito disso, de quem será convidado e que não vai se fazer presente no banquete. E aqui, nessa leitura, em Lucas, nós podemos notar que foi anunciado um grande banquete que o rei iria dar, porque o seu filho estava ali comemorando as bodas. Então aquele rei, ele mandou que seus servos fossem convidar as pessoas que ele achava importante, que ele achava que era digno de estar nesse banquete. E quando esse servo foi à casa dessas pessoas, convidar essas pessoas, eles colocaram desculpas para não ir a este banquete. Eles não quiseram ir, eles não deram a mínima importância para o banquete que estava sendo dado pelas bodas do filho do rei, né? Então eles disseram que não iria. Olha o que disse um aqui. O primeiro diz assim, ó: eu acabei de comprar a propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe, mas eu não posso ir. O outro disse assim: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, não posso ir, desculpe. E o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir, por diante, né? Várias desculpas foram dadas ali para não estar presente no banquete. Essas pessoas, elas não valorizaram o convite do rei. E quantos de nós, nesses dias atuais, nós não estamos dando importância ao convite do Rei Jesus, para ir à sua presença, para entregar a vida para Ele, para que Ele possa guiar os nossos passos até a morada celestial, até aquele grande dia que Ele vai dar o grande banquete, a grande ceia do Senhor, para a nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna. Muitos também estão colocando desculpas para não ir à presença do Rei Jesus. Muitos estão dando desculpas esfarrapadas que não pode ir para a igreja, que não tem como servir a Deus porque tem vícios, porque vive de tal forma que assim não dá. Mas esquecendo que a Bíblia diz: vinde a mim como estais. É Deus que transforma, mas é Deus que nos dá força para que nós possamos mudar, para que nós possamos renunciar tudo aquilo que nós achamos e colocamos como impedimento de servi-lo. Muitos têm rejeitado o banquete do rei, mas só que naquele grande dia haverá muito arrependimento. Muitas pessoas vão querer entrar, mas as portas vão se fechar. Mas o banquete vai ser exclusivo para aqueles que aceitaram o convite enquanto estavam vivos aqui nessa terra. Porque após a morte, diz a palavra, meus amados irmãos, segue-se o juízo. Não tem como mais decidir para onde você quer ir se você morrer. Você só pode decidir hoje, aqui, nesse momento. Mas depois da sua morte, você não poderá mais fazer nenhuma escolha. O seu destino estará traçado, selado. Você não quis o convite, você não aceitou estar na ceia do Senhor. Você não aceitou conviver na presença do Senhor. Então agora, sua chance se esgota quando você passa dessa vida
para a próxima. Então, assim, que nós possamos valorizar o convite do rei. Todos os dias pessoas vão às igrejas e lá é feito um convite, é feito uma pergunta. Você aceita o Senhor Jesus como Salvador da tua vida e da tua alma? E as pessoas falam assim, agora não. Agora não. E tem falado todas as vezes que vai visitar, muitas das vezes, né? Tem alguns que até aceitam, mas não se firmam muitas das vezes. Alguns, graças a Deus, se firmam, né? Mas muitos falam que agora não, que não quero. Então rejeita o convite do rei. Mas só que o Senhor, ele só quer te dar vida e vida com abundância. É preciso saber valorizar o chamado do Senhor. E lendo aqui esse capítulo de Lucas, a gente vê que é uma parábola contada por Jesus, né? E ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um banquete que foi dado pelo rei, que convidou a muitos e estes não quiseram ir, como eu já falei aqui. Então, o que o rei fez quando essas pessoas disseram que não ia? Quando o seu servo chegou em casa e comunicou ao rei que eles disseram que não ia, porque eles tinham alguma coisa para fazer, o rei se irou. E o que o rei fez? Ele mandou chamar pessoas da rua. Vá na rua, chame os aleijados, os mancos, os cegos, os pobres. Mande que eles venham até o meu banquete, para que não fique vazio. E essas pessoas eram vistas como pessoas indignas, porque elas não tinham nada a oferecer. Geralmente, pessoas são convidadas quando ela tem o mesmo patamar de um rei, quando é algo importante naquela província, naquele lugar, né? Quando tem algo para levar de bom, um presente bom para levar. Mas essas pessoas aqui, que foi mandada chamar na rua, qualquer tipo de pessoa, a Bíblia diz, poderia ser pessoas boas, pessoas más, de qualquer jeito, mas que fossem ao banquete do rei. E foram ao banquete do rei, né? Com vestes nupciais, vestes especiais para aquela ocasião. Quem é que vai a um banquete de um rei de qualquer maneira, de qualquer jeito? Ninguém vai. As pessoas costumam se arrumar, se ajeitar para estar nesse banquete, ainda que pobres, vão colocar sua melhor roupa, né? Ou seja, isso nos fala sobre a preparação. Existe um tempo de preparação para estar na presença do rei, irmãos. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, ninguém vai entrar de qualquer maneira. É preciso se preparar antes. E como é, irmã Marcinha, que a gente vai se preparar? Indo à casa do Senhor, em primeiro lugar, aceitando Ele, servindo Ele, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, porque você só pode conhecer a Deus lendo a palavra, porque você vai entender tudo que o Senhor deixou escrito para a nossa meditação e edificação. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E esse tempo que nós vamos à igreja, nós nos dedicamos a louvar, a adorar, a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos nos preparando para quando chegarmos nas moradas celestiais, nós ceiar no banquete do nosso Rei. E será uma ceia servida pelo próprio Cristo. A palavra do Senhor nos garante isso. Então que nós possamos valorizar o chamado do Senhor, o convite que Ele nos faz hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Então a gente tem que aprender a responder sim hoje e não ficar adiando, procrastinando até que venha o mal e nos atinja e nós não tenhamos mais nenhuma chance com o Senhor. E quando os servos foram chamar esses homens que moravam pela rua, pessoas vizinhas, né, que não tinha nenhuma importância, que não tinha nenhum nome, e esses vieram, ainda assim diz a palavra que havia ainda lugar. Meus amados irmãos, tem lugar para você na presença do Senhor. Tem uma cadeira na casa do Senhor te esperando. O que é que você quer? O que é que você está esperando para você ir ocupar o seu lugar? O lugar que você sabe que é seu. Até mesmo pessoas que hoje estão afastadas da presença do Senhor. O seu lugar está lá te esperando. Ainda tem lugar. E o Senhor quer que você se assente nesse lugar. E enquanto muitas pessoas não valorizam o convite, valorize você. E você vai fazer prova com o Senhor de quão maravilhoso será a tua vida na presença dele. Você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida e na tua casa no momento que você ocupar o lugar que te pertence, que está lá vazio, esperando você chegar. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Mateus 22, que um dos convidados que veio, né, ali, que estava pela rua, não tinha veste especial para entrar naquele lugar. Não tinha uma veste adequada, não tinha uma veste nupcial. E chegando lá, o rei se irou com ele e disse: onde estão as suas vestes nupciais? E este homem não tinha vestes. E não estava preparado, não estava na posição, não estava do jeito que deveria estar. E quando aquele rei perguntou àquele homem: como você entrou aqui sem as vestes nupciais? O homem ficou mudo. O homem não teve nada a dizer. Ele não tinha nada para se justificar.
E ali o rei deu a ordem aos seus servos: prenda ele, amarre os pés e as mãos e o lance lá nas trevas exteriores, porque ali haverá muito choro e ranger de dentes. Fala assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui fala no versículo, se vocês quiserem conferir, no versículo 14 do capítulo 22. E, amados irmãos, não é diferente nos dias atuais, não. Muitos são chamados, irmãos, e muitos vão à casa do Senhor. Muitos estão lá dizendo que serve, adorando, buscando o Senhor do seu jeito, da sua maneira. Mas só Deus conhece o seu coração. Só Deus conhece o seu interior e sabe de que maneira você está servindo Ele. Se é de verdade ou se é de falsidade. Ou se é achando que engana a Deus, mas não engana. Esse homem aqui foi, mas não se preparou. Não se vestiu de forma adequada. E por isso ele foi jogado nas trevas exteriores. E que ali haveria choro e ranger de dentes. Então, a gente entende que isso é um castigo para aqueles que não fazem as coisas conforme o rei manda, conforme o rei ordena, conforme o rei instrui. Então, aquelas pessoas eram para se preparar para estar naquele banquete. Elas já foram convidadas ali no lugar dos que eram vistos como dignos, né? E elas não eram, mas agora elas são, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E agora eles tinham que valorizar esse convite. Olha, o rei me chamou, eu sou um manco, o outro eu sou cego, eu sou um aleijado, eu sou pobre, mas o rei me chamou. Então deveria se preparar, deveriam procurar o melhor traje que tivesse para poder honrar o rei, o convite do rei. Mas não, este homem aqui entrou, mas não vai banquetear, por causa que não estava preparado, não estava com as vestes adequadas. E aí eu quero perguntar para você: suas vestes estão adequadas diante do Senhor? Ou você também está como esse homem, indo para o banquete, indo à casa do Senhor, indo para a presença do Senhor, mas as suas vestes estão completamente erradas. Não está com as vestes que o Senhor quer que você esteja. E quando a gente fala de vestes, irmãos, não estamos falando de vestes físicas, não. Essa aqui não. É as vestes espirituais. Como está o teu coração? Você tem liberado perdão? Você tem feito realmente aquilo que o Senhor te ordena, aquilo que o Senhor te manda? Você tem renunciado ao pecado por amor a Deus? Por amor ao chamado que Ele te fez, ao convite que Ele te fez aquele dia? Naquele dia que você levantou sua mão, aceitou o Senhor Jesus, as suas vestes têm que ser lavadas, tem que ser limpa, purificada, tem que andar em santidade com o Senhor, porque não adianta estar no meio e estar de qualquer jeito, estar de qualquer maneira, porque naquele grande dia você vai ficar. Você não vai subir, você não vai ceiar lá no reino dos céus. Então se prepara hoje, renuncia ao pecado hoje, renuncia tudo aquilo que não agrada a Deus, coloca a tua vida no altar, te conserta com o teu Deus, para que Ele não te lance nas trevas exteriores, quando vier a ver o julgamento final. Porque não adianta, irmãos, a gente caminhar para a casa de Deus todos os dias, participar de todos os trabalhos, estar com a vida toda errada, está pecando nos bastidores, porque o Senhor conhece os teus bastidores. Ele vê aonde você for, o Senhor está te vendo. E não adianta negar, não adianta mentir, não adianta enganar o teu pastor, a tua liderança, enganar a tua família, porque Deus está te vendo. A Deus ninguém engana. Não brinque com as coisas do Senhor, não brinque de servir a Deus, porque Deus não está aqui para brincadeira, tá bom? E o inimigo também não. O inimigo está atrás daqueles que dá brecha para que ele possa derrubar, para que ele possa passar uma rasteira, para que você venha sofrer e ir para essas trevas exteriores que a palavra nos fala. Porque a Bíblia mesmo é clara, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por quê? Porque não vai ficar na posição, porque não vai abrir mão daquilo que a sua carne quer, por amor a Deus, quer viver servindo a Deus e ao mesmo tempo fazendo os erros que fazia antes de servir ao Senhor. E o Senhor não aceita, o Senhor não é menino, o Senhor não é criança, não. Quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, foi com o intuito de transformar a tua e a minha vida, para sermos novas criaturas perante Ele, para adorar Ele em espírito e em verdade, e não para brincarmos de sermos cristãos. Achar que porque somos falhos e pecadores, o Senhor vai nos perdoar o tempo todo se continuamos no mesmo erro. Não. Existe uma coisa chamada renúncia que você tem que aprender a fazer na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus. Porque quem não renuncia não pode alcançar salvação. Porque a vida de um cristão é uma vida de renúncia o tempo todo, todos os dias. Então que você procure te consertar com Deus, para que você não seja um convidado que vai ficar de fora desse banquete naquele grande dia. Então, que essa palavra entre e penetre no teu coração, para que você venha entender que não basta estar lá, precisa estar em espírito e em verdade, e principalmente em santidade com o Senhor, porque dos olhos do Senhor nada pode escapar. Aleluia, Deus, glória ao Senhor.
que nós possamos entender que o Senhor, Ele nos chamou com o propósito de salvar a nossa alma, com o propósito de usar a nossa vida para que outras vidas sejam alcançadas pela sua palavra. Mas para isso é preciso que nós venhamos nos consertar com o Senhor verdadeiramente. Porque usar o nome de Deus apenas na sua boca não vai te dar nenhum tipo de garantia de salvação, tá? Falar, Deus é bom, eu acredito em Deus, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, isso aí que você fala não vai ter nenhum valor, não vai ter nenhum crédito na presença do Senhor se a sua vida estiver toda errada. Se você estiver vivendo de acordo com a sua vontade. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós vivemos de acordo com a vontade dEle. Se você está vivendo de acordo com a sua vontade, você não tem parte com Deus, Deus não tem parte com você. E a Bíblia, ela é clara quando nos fala, né? A Bíblia diz que o homem, ele só é afastado de Deus com um motivo: o pecado. O pecado faz divisão entre Deus e o homem, né? Mas você sabe, você se analisa, você sabe. E você achar que, mas eu sou pecador meu, Jesus perdoa, Deus perdoa, Ele pagou o preço na cruz, foi por mim mesmo. Não, não é desse jeito aí, não. Ele pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Mas não foi de graça. É pela graça a tua salvação, o teu perdão. Mas não foi de graça. Custou alto preço, que foi o sangue do nosso Senhor Jesus, que Ele era inocente. Ele se entregou por amor a nós. Mas não é para que nós venhamos continuar pecando abominavelmente aos olhos do Senhor e achando que Ele não vai nos lançar nas trevas exteriores, não. Porque Ele vai. Se você estiver achando que você pode viver a sua vida de qualquer maneira e ainda entrar no reino dos céus, você está perdendo o seu tempo. Porque você não vai chegar lá. Só vai chegar quem realmente deixar para trás a vida de pecado do passado que levava antes de ter um compromisso com o Senhor. Que a tua aliança com Deus venha a ser valorizada. Que o convite que Ele te fez não seja lançado fora. Mas que você dê valor ao seu chamado na presença do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor esteja falando mais profundamente em cada coração. Que nós possamos meditar nesse texto. Leiam aí Lucas 14 e depois leiam Mateus 22, do 1 ao 14. E você vai ver como esse texto nos fala a respeito de nós mesmos na presença do Senhor. De que maneira nós estamos indo à sua presença. Nós temos que valorizar porque Ele é santo. E Ele quer santidade de mim e de você. Ele quer lealdade, fidelidade. Não quer que você viva como um prostituto na presença dEle, pecando e dando uma de santinho na casa do Senhor, não, porque Deus não se agrada, porque Ele vai te abater. Quanto maior é a subida, maior vai ser a tua queda, se tu não te arrepender. Então não deixe que chegue esse dia na tua vida, mas se arrependa, peça perdão, porque foi para isso que Ele morreu na cruz, para que quando nós errar, se arrepender de coração, pedimos perdão e Ele nos perdoará. Mas Ele não vai te perdoar se tu continuar no erro, no pecado, achando que pode tapear o Senhor, porque o Senhor, olha, a Ele ninguém engana. Ele tem olhos para ver tudo o que acontece ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. Então, em nome de Jesus, irmãos, tome posse. Eu não sei porque o Senhor me impulsionou essa palavra, mas eu creio que aqui tem vidas que estavam precisando ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia meditar na tua palavra, ó Deus, buscar auxílio da parte do Senhor, para que nós possamos ser alcançados pela salvação do Senhor, que possamos deixar o Senhor nos transformar, que possamos renunciar tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Que possamos ter uma vida contigo, Senhor, de santidade, Pai, de renúncia, meu Senhor. Que possamos viver para a glória do teu nome, Senhor. Que possamos viver para te adorar, te exaltar e te engrandecer. E possamos deixar para trás tudo aquilo, Senhor, que nos impede de nos aproximar do Senhor. Que não possamos agir de forma que nos afaste de ti, ó Deus. Porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Que o Senhor possa, assim, alcançar vidas nesse vídeo, para que sejam impactadas pela tua palavra e transformadas pelo teu poder. Eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é quem habita em mim e o Senhor é quem usa a minha boca para falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Transforma vidas e corações, Senhor. Transforma famílias, Senhor. Em nome de Jesus, transforma casamentos, meu Senhor. Que as pessoas aqui nesse vídeo venham ser, ó Deus, cada vez mais edificadas pela tua palavra e que o Senhor possa estar falando grandemente no coração delas através desse texto que foi lido aqui, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Abençoa nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso alimento não venha a faltar. Que o Senhor venha prover a saúde, a cura, a libertação, a transformação em nossas vidas, ó Pai. Abençoa este canal maravilhoso
Que o nome do Senhor seja sempre engrandecido neste canal, Senhor. Abençoa todos os inscritos desse canal, os que comentam embaixo nesse comentário. Senhor, visite cada um com tua bondade, com tua misericórdia, atendendo às orações e às petições dos teus servos, meu Senhor. Fica conosco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo.